capitalismo, ele quer cada vez mais oferecer pra gente um software novo, um programa novo, um lançamento novo. Não é diferente, né, com os editores de vídeo, com os programas de edição. Se você curte dicas e indicação, é isso que eu vou fazer aqui nesse canal. Eu quero ajudar você a melhorar a sua produção de conteúdo, os seus vídeos, seja para sua loja ou até mesmo para o seu cliente, caso você seja um filmmaker, um social media. Enfim, aqui eu compartilho a minha opinião, que isso se torne mais fácil para vocês, porque eu julgo já ter uma carreira já com alguns anos aí nessa estrada de produção de conteúdo. Mas vamos lá, hoje aqui eu gostaria de falar de 3 editores de vídeo que eu mais utilizei. Eu sei que tem vários outros, como eu comecei falando, nessa corrida do capitalismo, tem sempre um software novo. Agora, né, com o boom do VO3, que são... A VO3, o que ela tá fazendo, não é necessariamente uma novidade. Nossa, a geração de imagens, ninguém esperava por isso, ou não tinha tão reais. Não, até tinha outros programas que já eram tão realista quanto o VO3, por exemplo. Mas o que ela trouxe de novidade é o áudio acompanhando junto, então geralmente assim dá um diferencial bem legal para elas. Mas eu tenho outros 2 vídeos falando especificamente sobre IAs, então é um ponto desse vídeo, mas eu não quero passar muito tempo nesse vídeo aqui falando sobre isso. Aqui nesse vídeo eu vou falar sobre 4 pontos que eu acho que você precisa analisar para escolher o seu software, aonde cada um desses que eu coloquei aqui no título eu acho que performa melhor, e depois a minha escolha e a minha opinião, aonde que eu me encaixo nesses 3 cenários que eu montei para cada um. Beleza? Fica até o final que eu acho que você vai curtir. O primeiro ponto é: considere o seu nível de experiência, ou seja, aquilo que você já viu no software. Se você está no pleno zero, espera os próximos passos que você já vai se encaixar. Mas se você já editou em um ou em outro, considere a sua experiência, porque é muito difícil você se adaptar a uma coisa que você não gosta. Se você já viu, se você acha truncado, existe, sim, eu também já passei por isso, uma coisa que você não consegue, mas vai batendo ali o martelo até você gostar. Uma vez eu utilizava o pacote Adobe e existe essa diferença do Lightroom Classic pro Lightroom normal, né? Acho que não tem uma outra nomenclatura para esse outro Lightroom. E eu fiz curso de pós-produção de imagem, de foto, e tudo que era ensinado era no Lightroom Classic. E eu tentei usar por algumas vezes mas enfim, alguma coisa ali não encaixava, sabe? Tipo assim, eu não gostava da maneira que as coisas apareciam, não tive uma boa experiência usando aquilo ali. Quando eu fui pro outro Lightroom e dando a mesma possibilidade de fazer no que dava no Classic, pra mim foi muito bom e eu consegui. E outra, são 2 aplicativos, mas da mesma empresa, digamos assim, mas com um layout totalmente diferente. A função de fazer ali dentro não era totalmente diferente, mas era diferente. Enfim, eu tive muito mais facilidade, que é o que eu uso até hoje. Quando eu faço trabalho de fotos, eu uso o Lightroom normal ao Lightroom Classic, porque eu me adaptei melhor. É o melhor? Não. Vários fotógrafos dizem que o Classic é melhor, mas eu já desisti de tentar usar o Classic, então eu escolhi o que pra mim é mais fácil, e assim como esse canal aqui todo é baseado na minha opinião. Então eu fui naquilo que é melhor pra mim e que eu me adaptei melhor. Sendo assim, eu consegui desenvolver melhor, ser mais rápido na edição, fazer mais para entrega. Então eu acho que isso conta muito, tá? Então esse primeiro ponto eu acho relevante para você, se já editou em um ou outro, ver qual que você mais gosta, qual interface te agrada melhor. Eu acho que isso te ajuda a prosseguir para os próximos passos. Segundo ponto, que com certeza é muito importante: analise o seu computador, se roda no seu computador. Por exemplo, se você tem um iMac ou um MacBook Pro, só que um i7,
ainda de 2019, provavelmente ele já não vai rodar o Premiere agora 25, que foi lançado o 2.5, alguma coisa assim, mas as últimas atualizações, porque não é de um lançamento tão recente. Depois que foi trocado de chip da linha do MacBook, eles saíram da linha i7 da Intel para os chips que são próprios, então da linha M1 já a partir de 2020. Então aí sim é aceito os novos lançamentos e as novas atualizações do Premiere. Então, se você tem algum computador que é um pouco mais limitado, isso leva muito em consideração ao editor que você vai usar. Às vezes ele não aceita tão o Premiere novo, mas aceita ainda o CapCut rodando liso, né? Ou um Premiere às vezes mais antigo, sem as últimas atualizações. Então, olhe também para o seu material, para aquilo que você tem hoje, para fazer a escolha do seu software. O terceiro ponto é: pense no tipo de conteúdo que você produz ou deseja produzir. Isso faz diferença? Sim, na minha opinião faz diferença se você vai passar mais tempo editando naquele software, ou se vai ser um negocinho rapidinho ali, você vai só colocar uma legenda pro Instagram e tá tudo certo, ou se você vai fazer uma super produção também pro Instagram, mas é um vídeo de publicidade, onde você tem que fazer motion, onde você tem que fazer mais coisas. Então o tipo de conteúdo que você faz também interfere nessa escolha. O quarto ponto é: pense no seu futuro como editor. E aqui depende quem você é que está assistindo esse meu conteúdo. Se você é um dono de loja, que você vai produzir algo mais simples para o seu comércio, ou se você é um editor de vídeo e pensa em ter carreira nisso, em trabalhar com isso, se você pensa em fazer isso profissionalmente, atender clientes, não só para ti mesmo, como eu tô fazendo aqui para mim, gravando esse conteúdo, mas também para outros e coberturas de evento. Então esses 4 pontos para mim é muito importante. Eu acho que você já conseguiria chegar num denominador comum só com esses 4 pontos aqui. Aonde eu acho que funciona melhor cada um deles? Eu vou começar pelo CapCut, que para mim, dentre os 3, até pelo mercado no todo, é o mais básico desses 3. Você consegue ter o mesmo resultado do CapCut editando, do Premiere, de um DaVinci editando no CapCut? Eu acredito que sim. Depende do segundo ponto que eu falei, qual o tipo de material que você produz. Então, por exemplo, se você vai produzir apenas para redes sociais ou até para o YouTube, como esse vídeo aqui que eu tô fazendo, que é mais talking head, não tem muita edição, ele é sim possível fazer nos 3 editores plenamente bem e tá tudo certo. O CapCut é mais leve de rodar do que o Premiere e o DaVinci, e ele exige um pouco menos do seu computador. Vai depender muito do material bruto que você utiliza para captar, seja a câmera, seja o celular, dependendo do peso dele, ele vai ser muito mais leve para rodar no seu computador. Então, para mim, o CapCut rodou melhor quando eu tinha que fazer coisas mais rápidas e era a toque de caixa, só para produzir mais conteúdo para o meu cliente sem necessitar tanto de edição. Uma correçãozinha de cor, uma trilhazinha, uma legenda e vai embora. O CapCut para mim supriu super bem, e também o plano anual dele se torna muito mais barato dentre os outros 2. Se bem que o DaVinci é um pouquinho diferente, mas a gente já vai chegar lá. Então, se você é um social media, se você é um mobile maker ou um story maker, ou filmmaker mobile, tem um monte de nomenclatura agora para a mesma coisa. Se você já tem a usabilidade no CapCut e já sabe utilizar no celular, é muito mais fácil, como você já está acostumado com a interface, usar também no computador. Esse primeiro processo de migração é muito mais rápido, você já entrar pelo CapCut porque você já está acostumado.
Agora, você já utiliza o CapCut, quer dar um próximo passo? E agora, qual escolher? Os dois gigantes, né? O Premiere ou o DaVinci? Bom, eu utilizo os dois aqui no meu dia a dia, no meu fluxo de trabalho, mas cada um para um fim diferente, digamos assim. Por quê? Eu comecei editando, até porque quando eu comecei a editar, eu já comecei a trabalhar numa agência de publicidade. E nas agências de publicidade, pensando no ponto 4, pensando no seu futuro como editor, normalmente, se você abrir o LinkedIn, eles vão dizer que você precisa ter domínio ao pacote Adobe. Então não adianta você tentar já ir para o DaVinci, porque é uma coisa que se usa em Hollywood, se você ainda trabalha em agência, por exemplo, onde você precisa tanto compartilhar o seu projeto e aquilo que você está falando com outros editores, e aí o Premiere ele é o mais difundido entre os editores, quanto também na quantidade e no números de plugins mais acessíveis também do que o DaVinci, não que não tenha para o DaVinci, mas enfim, todo o conjunto que você pode ter assinando o pacote da Adobe. Eu acabei de falar que às vezes também eu faço trabalhos de foto e eu utilizo o Lightroom, tanto o Lightroom Class quanto o Lightroom normal, mas também o Photoshop. Eu utilizo também o After, eu utilizo o Media Encoder, eu utilizo o Audition, eu utilizo o aprimorador de fala, não só de dentro do Premiere, mas fora. Já utilizei também o Premiere Rush. Então assim, tem muitas vantagens de você adquirir o Premiere. Mas qual a dificuldade dele? O preço, para mim, é uma coisa que pega muito. Tá? Mas o DaVinci é muito mais caro, mas eu sou videomaker há mais de 8 anos, como eu já comentei, e há mais de 8 anos eu pago uma mensalidade para Adobe. Então, se você pensar em 6 meses, às vezes você vai gastar menos com a Adobe do que com o DaVinci. Mas, se em 8 anos eu já tivesse comprado o DaVinci antes, eu já teria economizado muito mais a ter o Premiere. Então, existe outros programas que pode fazer a função do After, que pode fazer a função do Media Encoder, do Photoshop. Existe outros programas que podem fazer isso com facilidade. Qual é a dificuldade disso? É porque o pacote Adobe é muito mais difundido com todas as produtoras. Então, se você é um editor que deseja editar para uma agência, é muito mais fácil então que você vá para o Premiere e pelo menos saiba bem utilizá-lo, ganhe familiaridade com ele, saiba bem utilizá-lo, porque isso é meio que imprescindível para você usar numa agência. Claro que tem agências e agências, pode ser uma agência ou pode ser uma produtora. Tem produtoras que também eu conheço que só usa DaVinci, a produtora inteira não usa Premiere, então claro que há casos e casos, mas para você se posicionar como um bom editor no mercado como um todo, é bom que você saiba, ou pelo menos tenha um mínimo de experiência no pacote Adobe, ok? Eu acho que é um bom caminho. Quando que é bom ir pro DaVinci Resolve? Quando você não tem a exigência por partes externas que você vai utilizar o Premiere como seu editor principal, e também por conta do preço, como eu já falei anteriormente. Geralmente, aqui está em torno, transferindo aqui para o Brasil, R$ 1.600 a R$ 1.700 a compra do DaVinci Resolve. Só que você faz uma compra só e acabou. Você não precisa mais ficar se preocupando com isso ou se preocupando em pagar de novo, porque todas as novas atualizações você já tem acesso vitalício, né? Então, o que eu acho uma vantagem absurda em relação ao Premiere, fora que as integrações, o uso dentro ali do Premiere, na minha experiência, é muito melhor do que o Premiere. O Premiere, há um tempo atrás, ele tinha a fama de ser que trava direto, que dá cache, que fecha direto, que buga. O DaVinci, desculpa, ele nunca teve isso. Pelo menos na minha experiência com as pessoas que eu já conversei, no que eu já utilizei, nunca.
já chegou a travar, claro, mas daí era por uma limitação do computador que eu tinha na época e não necessariamente que o navegador, ou melhor, que o programa em si estava travando. Então, confiabilidade e também, assim, ferramentas para você fazer dentro do próprio DaVinci, eu iria muito de DaVinci se você precisa, por exemplo, produzir os seus conteúdos. Hoje eu já faço todos os vídeos de casamento que eu produzo aqui, que ele precisa de um retoque maior, quando é um vídeo de publicidade, que eu preciso de um refino maior nas cores, de um trabalho mais detalhado no áudio. Eu acho as ferramentas que o DaVinci oferece muito melhor do que o Premiere. Mas depende do tipo de serviço onde você vai pegar. Voltando, por exemplo, do Premiere, eu hoje cubro uma liga que tem etapa todos os meses e eu faço o Aftermovie. Só que eu faço como freela dessa etapa todos os meses. Então, a produtora de vídeo que atende eles trabalha majoritariamente com Premiere. Então, ao fazer o Aftermovie, por mais que sim uns vídeos de Aftermovie, de agências, né, de uma produtora, que é algo mais voltado para publicidade, que precisa assim um refino maior, eu ainda faço no Premiere, porque depois eu mando esse projeto para produtora que está fazendo isso e eles utilizam ainda esse material durante o mês. E eu não presto mais serviço durante o mês para essa produtora, apenas nos dias que está tendo a liga esportiva, aonde eu faço essa cobertura de Aftermovie. Então, sim, no meu dia a dia hoje eu utilizo tanto o DaVinci quanto o Premiere para duas coisas diferentes. Quando eu preciso de agilidade para entregar, eu uso mais o Premiere. Quando eu preciso de mais ferramentas e para mim é mais cômodo utilizar e eu preciso que o material fique mais bonito, de certa forma, eu utilizo o DaVinci Resolve. Eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado a clarear um pouco a ideia, né, do que você pode fazer para produzir, ou melhor, para editar melhor o material que você precisa produzir. Se você tem alguma pergunta, deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal, obrigado pelo seu like e fica aqui com esse vídeo que também tem várias dicas para você.